Olá, muito bom dia. A partir de agora começamos a apresentar aqui pela sua TV Assembleia, canal 9.2, Rádio Assembleia na frequência 96.9, o seu programa diário da manhã desta sexta-feira, dia 26 de junho de 2026. Eu sou Henrique Pereira e vou levar as informações daquilo que está acontecendo no Parlamento Estadual, toda a movimentação, tudo aquilo que aconteceu durante a semana, todas as informações que vão acontecer durante o dia de hoje aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Então, vem e acompanhe o programa Diário da Manhã, que tem a apresentação desse amigo de vocês, Henrique Pereira, nesta sexta-feira, dia 26 de junho de 2026. E sem perder tempo, bora saber como foi o resumo da sessão plenária no Parlamento Estadual. No pequeno expediente da última sessão plenária da semana, o deputado Dr. Iglesio questionou a atuação do ministro da Justiça, Flávio Dino, em processos envolvendo políticos maranhenses, levantando dúvidas sobre a imparcialidade de sua conduta como integrante da mais alta corte do país. Na sequência, o deputado Otelino Neto comentou sobre seu projeto de lei que trata da divulgação da lista de espera de consultas e exames custeados pelo Sistema Único de Saúde. O deputado Wellington do Cusso trouxe ao parlamento a denúncia de um lixão no município de Sucupira do Norte. No grande expediente, o parlamentar voltou a defender a nomeação de aprovados em concurso da área de segurança pública. Bom, esse foi o resumo da sessão plenária de ontem, feita pela nossa repórter Samia Stephanie, que ela trouxe Stephanie Souza, que trouxe todas as informações aqui dentro do Parlamento Estadual. É importante destacar que, durante todos os dias, aconteceram e tiveram movimentação dentro do Parlamento Estadual. E hoje, daqui a pouco, a Stephanie Souza vai trazer mais informações direto lá do plenário da Assembleia Legislativa. Mas o importante é que as sessões aconteceram, sessões solenes, as comissões de Constituição e Justiça estiveram presentes, toda a movimentação do Parlamento Estadual aconteceu normalmente durante toda esta semana na Assembleia Legislativa. E é por isso que o Parlamento continua em muita atividade. Vamos dar prosseguimento ao nosso programa Diário da Manhã e vamos à nossa entrevista do dia. Entrevista. Bom, já se encontra aqui nos estúdios da TV Assembleia, canal 9.2 Rádio Assembleia, o gerente geral da Embrapa Maranhão, que é o Marco Aurélio Bonfim, que está aqui ao nosso lado. Marco Aurélio, bom dia. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco dentro do programa Diário da Manhã, aqui pela sua TV Assembleia. E existe um lançamento de obras que serão realizadas pela Embrapa, você é chefe geral da Embrapa aqui, e no Maranhão e Matopiba. Eu gostaria primeiro que você passasse um apanhado do que são essas obras e qual o alcance delas. Bom dia, prazer recebê-lo aqui na TV Assembleia. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos aqui que estão no Diário da Manhã. Uma satisfação para a gente poder participar também do programa e trazer essa boa nova para o estado do Maranhão. A Embrapa já está aqui, Henrique, há mais de 15 anos, há 16 anos mais precisamente, desenvolvendo tecnologias para o estado. Mas nós não tínhamos ainda uma estrutura física, com laboratórios, campos experimentais, para a gente trabalhar de maneira mais forte, mais integrada ao Sistema Maranhense de Pesquisa Agropecuária. E agora nós iniciamos essa nova etapa. Estamos construindo um centro de pesquisa em associação com o IFMA no campus Maracanã. Temos uma unidade também em Balsas que nós estamos fortalecendo, contratando novos empregados, pesquisadores, analistas. Então é todo um movimento no sentido de potencializar o desenvolvimento de tecnologias para a agricultura e pecuária do estado do Maranhão. Esse é o detalhe que é muito importante. Aqui com essa parceria com o IFMA, lá no campus do Maracanã, vocês estão fazendo um centro de pesquisa. Para as pessoas entenderem a dimensão da importância, e também em Balsas que o senhor colocou, qual é a dimensão do alcance de um centro de pesquisa em termos de realidade para o estado do Maranhão? Muito boa a sua pergunta, Henrique. Eu vou usar aqui um exemplo que nós temos no Brasil com a criação da própria Embrapa. O Brasil, há 50 anos atrás, importava alimentos. Nós não conseguimos produzir alimentos para os nossos 80 milhões de habitantes. E nós tentávamos importar tecnologia de fora para fazer com que nós produzíssemos mais. E não conseguíamos, porque nós precisamos estudar a nossa área, o nosso solo, o nosso clima. E a Embrapa foi criada há 50 anos atrás exatamente para isso. E depois desse tempo, nós descobrimos que o nosso solo, na verdade, tinha muito alumínio tóxico, que impede o crescimento das plantas. Descobrimos que esse solo é ácido, precisa ser controlada essa acidez. Então, uma série de tecnologias que nós estamos desenvolvendo, e o que aconteceu é que hoje o Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo. Então, nós precisamos fazer esse mesmo movimento, Henrique, aqui no Maranhão,
nos debruçarmos sobre a nossa produção de mel da abelha tiúba, da Baixada, porque ninguém vai estudar ela senão nós mesmos aqui no Maranhão. Nós precisamos nos debruçar sobre a produção de peixe na Baixada Maranhense do Tambaqui, da produção de mandioca, da produção de bovinos, que o Maranhão é um estado muito forte nisso, inclusive do Matopiba. Então o que vai acontecer é que, na verdade, nós vamos reescrever a história da agricultura no estado do Maranhão, desenvolvendo tecnologias apropriadas. Aí sim, nós vamos aumentar a nossa produtividade, melhorar os índices sociais da nossa agricultura familiar, compreendendo os grandes limitantes que nós temos para a produção e superando eles com ciência, tecnologia e inovação. Esse é o detalhe fundamental. Nós estamos conversando com o Marco Aurélio Bonfim, ele é chefe-geral da Embrapa Maranhão. Muitas das vezes a gente pensa que a parte de agricultura, ela não requer pesquisa. Ela não requer, a pecuária também não requer estudo científico de uma análise. Mas quando a gente percebe que quando esse trabalho é efetivado, a gente percebe os números crescentes. A produção melhora, a qualidade da alimentação melhora, o rebanho melhora. Quer dizer, as pessoas precisam entender que esse investimento ele é fundamental para o retorno à população maranhense. Exato. E os impactos são muitos. Eu vou citar aqui um exemplo. O produtor, normalmente, ele tem uma tradição de produção de quando o avô dele plantava, de quando o bisavô dele plantava, que naquela época funcionava. Hoje nós temos mercados muito mais dinâmicos, nós precisamos transformar essa agricultura numa agricultura mais tecnificada. O jovem não fica mais no campo se ele não tiver tecnologia, se ele tiver que, por exemplo, para enxada e capinar, enfim. Então uma roça hoje, que o produtor normalmente faz ela no toco, como a gente chama, como é que é isso? Ele derruba a vegetação, toca fogo naquela vegetação e planta na cinza. Então ele destrói toda aquela matéria orgânica, toda aquela vida que tem no solo. O que a gente faz hoje é trazer tecnologia para que ele não precise mais usar o fogo, usar materiais melhorados que produzem mais. A nossa produção de mandioca, por exemplo, é de 7 toneladas por hectare. Aqui no Pará é 14. Nós podemos chegar a 30. E isso impacta completamente na renda dessas famílias. Isso significa dignidade, isso significa saúde, isso significa mais gente feliz no campo, mais jovens se integrando nessa produção. Então aí a gente trabalha aí, que é a parte de solo, para que esse solo seja propício a uma produtividade alta, a semente melhorada para se adaptar às condições do Maranhão, inclusive o processamento. O babaçu, por exemplo, hoje nós estamos fazendo hambúrguer vegano de babaçu. E aí o produtor vende isso 5 vezes mais caro do que ele vende a amêndoa crua, mas para isso é preciso a gente desenvolver nos laboratórios a tecnologia de transformação dessa amêndoa em um produto de maior valor agregado. Então são vários impactos e a ciência é um promotor desse desenvolvimento. Nós estamos conversando com o Marco Aurélio Bonfim, ele é chefe-geral da Embrapa Maranhão. Tem uma região aqui no estado do Maranhão que ela tem uma situação atípica, que é a Baixada Maranhense. Esse período agora ela está muito encharcada, mas depois ela fica torrão puro. Ela seca, vira literalmente. Você já tem estudos, é só para exemplificar para a população entender o quanto, porque você falou agora do babaçu, já criou algo a mais para a coisa. E a Baixada é uma região que vocês... Outra região que também é muito estranha, Moinho, tem muita areia. Aqui tem muita região de coisa. Como é que tem sido esse trabalho da Embrapa? Muito importante. Aí você vê, aí eu posso exemplificar a necessidade da gente ter um equipamento público desse porte aqui no estado do Maranhão, porque são características muito específicas do estado. Se nós não nos debruçarmos aqui em cima desses territórios, nós não vamos conseguir desenvolver essas tecnologias. A Baixada é um exemplo de território com altíssimo potencial. Lá nós temos produção, a gente tem trabalhado lá o manejo do açaí, da Jussara, nós temos trabalhado lá a produção de peixe do Tambaqui, que a Baixada tem solos muito propícios para isso. Inclusive da apicultura, né? A produção de abelha, principalmente da abelha tiúba, nesse ambiente de Amazônia, ela é um grande diferencial. Então o que a gente faz, na verdade, não é alterar o ambiente, é preparar as culturas e desenvolver a tecnologia para que elas operem bem nessas regiões. As regiões arenosas que você comentou, e aí eu pego o leste do estado todo, são regiões propícias para mandiocultura, para a produção de caju, por exemplo. Agora, para isso eu tenho que desenvolver a variedade de caju correta, que tem alta produtividade, fazer o processamento desse caju, não só na castanha, mas para aproveitar o pedúnculo, para fazer, por exemplo, bebidas, para fazer, por exemplo, barras de cereal e outros produtos que possam agregar valor. Então, para cada região, nós temos que estudar a cultura que vai se adaptar melhor ali e as condições que eu preciso dar para essa cultura, para ela prosperar. Essa aqui é a função da pesquisa. Estamos conversando com o Marco Aurélio Bonfim, ele é chefe-geral da Embrapa Maranhão. Eu vou agora tratar justamente dessa nova sede, que teve lançamento agora na última segunda-feira, dia 22, investimento pouco mais de 43 milhões, muito investimento, diga-se de passagem. A partir desse investimento, a expectativa que a população tenha é prazo. Infelizmente, a gente vive nisso, a dinâmica é essa.
Você lida com isso daí, Marco Aurélio, você sabe literalmente que isso daí é algo que acontece diariamente. Esse retorno, você acredita que com essa nova estrutura, com esse novo trabalho que vocês têm, ele pode acontecer quando? Ainda? Será que esse ano? Então, fora tudo isso que tu já colocaste. Claro. Então, a gente já vem, como eu falei, Henrique, trabalhando há mais de 15 anos aqui no estado. Então, já desenvolvemos mandioca, por exemplo, lá com o pessoal de São Bernardo. Nós temos experimentos com tomate, com o pessoal de Amarante. Nós estamos com a roça sustentável, um sistema de produção de carne de baixo carbono dentro da Palmeira de Babaçu. Esses projetos continuam. São projetos que nós fazemos juntos com os produtores, com os agricultores. O que vai acontecer agora é uma potencialização disso. Então, esse ano nós vamos concluir nosso campo experimental. Então, nós vamos poder trazer, por exemplo, uma demanda que nós temos já muito forte, trazer o café para o Maranhão, para trabalhar, inclusive na agricultura familiar. O café é robusta da Amazônia. Já tem um trabalho disso em Rondônia, muito forte. Trazer o cacau também é uma espécie de ambiente amazônico. Nós já temos, inclusive, fábrica de chocolate aqui em São Luís, demandando matéria-prima que não tem. Então, nesses campos experimentais, nós vamos poder trazer esses materiais para estudar a forma de adaptação deles para expandir. E no ano que vem a gente conclui o restante das obras, que inclui os laboratórios. Aí, a partir desses laboratórios, nós vamos conseguir, por exemplo, pegar um mel da tiúba e aprofundar o conhecimento nele para ver quais os benefícios, porque você sabe, no interior todo mundo fala que o mel da tiúba é farmacêutico, ele resolve problema, gripe. Nós precisamos estudar esse mel, demonstrar pela ciência quais são os compostos que ele tem que fazem bem para a saúde, que isso vai valer muito mais. Vai ser um produto que vai ganhar esse valor adicionado. Então, a partir do ano que vem, nossos laboratórios estão prontos e aí a gente vai conseguir, de fato, ter uma condição de pesquisar de maneira mais profunda essas questões todas relacionadas à produção. Mas os projetos continuam, né? Estão em campo, estão em andamento. Nós temos uma parceria muito forte com as quebradeiras de coco, desenvolvendo produtos a partir do babaçu. Então, esses projetos eles continuam e vão se intensificar. Inclusive, porque nós estamos recebendo 50 novos empregados em Embrapa Maranhão, por concurso público. Já chegaram mais de 30. Então, nós temos também um reforço de equipe de pesquisadores de várias áreas que vão se somar a essa infraestrutura física. Tem alguma região, porque o Maranhão é continental, é algo assim gigantesco e se a gente, cada região do Maranhão também, ela tem uma diferença. A gente falou agora do Boninho, a parte da Areia, Baixada, Alagado e Torrão. Se a gente for para o sul do Maranhão é outra realidade. Mas tem alguma região que vocês, porque quem trabalha com pesquisa sempre está um dia na frente de todo mundo, às vezes é meses. Tem alguma região que vocês já estão olhando carinhosamente e dizem, rapaz, eu vou para aquela cidade bem ali, para aquela região bem ali, porque tem algo ali que a gente vai buscar, que vai dar resultado? Já tem algum pensamento? Então, o que a gente faz? Como você falou, o estado é muito grande e com muito potencial agrícola, isso é excelente. Mas para nós é um grande desafio de poder contemplar todo esse gigantismo do Maranhão com seus 217 municípios. A base que nós temos aqui, ela olha para a agricultura familiar, e aí o centro-norte do estado, onde nós temos a maior quantidade de populações com menor IDH, e especialmente a Baixada. Então a Baixada é um território prioritário para a gente, até pela particularidade que ele tem. Mas nós temos unidades também, por exemplo, em São Bernardo, que dali a gente pode desenvolver tecnologias que servem para toda aquela região. E o Centro-Sul, nós temos a unidade de Balsas, a partir de Balsas, que é um epicentro hoje da produção agrícola, especialmente da produção de commodities, mas a gente também olha a agricultura familiar dentro desse espaço, a gente atua desenvolvendo tecnologias para o sul do estado, que é uma região que já se desenvolveu um pouco mais, tem uma agricultura um pouco mais desenvolvida. Mas certamente a Baixada é um foco nosso, não só pela particularidade, mas pelos índices. É a região onde a gente tem índices mais desafiadores de desenvolvimento humano. Qual o trecho da Baixada que preocupa mais? Aquela parte que vai para o litoral ou aqui esse começo? Olha, a parte do litoral tem uma pesca muito forte, né? O turismo tem se intensificado. A parte mais continental, eu diria, da Baixada, onde você comentou muito bem que se lida com essas questões das águas que sobem, que baixam, é a região que realmente nós temos os índices mais complexos de desenvolvimento. Então, essas regiões aí, e aí a gente tem a piscicultura na região de Matinha muito forte, a região de Pinheiro Carutapera tem uma produção de jussara, açaí também bastante interessante. Então, a partir desses núcleos onde a produção já vai começando a se intensificar, é que a gente faz esse trabalho de desenvolver e a partir dali a gente multiplica. Né? Então, são núcleos para depois a gente expandir para toda a região. O senhor falou agora há pouco da nossa... Eu vou puxar aqui, vou falar jussara. Eu sou maranhense, eu sou meio raiz mesmo, chato pra caramba dessa história. Não gosto muito quando fala de açaí. Eu sei que existe a diferença, mas eu sou muito nosso.
Haverá esse incentivo, porque o açaí do Pará entrou muito forte, literalmente. Sim. Mas haverá esse trabalho para que a nossa Jussara também seja produzida e ocupe de fato o direito que é nosso, o espaço nosso, e até ganhe em nível nacional? Sim, claro. Eu acho que a fruticultura, de uma maneira geral, é uma atividade de alto valor agregado. A agricultura familiar, quando escala para a fruticultura, entra num outro nível. Você não precisa plantar todo ano, porque é uma planta perene, e você consegue tirar muito mais valor por hectare dessa produção. Essa região do estado do Maranhão, a região Tocantina também, e a região do Muni que você citou, a Xixá, Morro, são regiões que tradicionalmente já produzem jussara, mas em sistemas de extrativismo, na margem dos rios, dos alagados, baixa produtividade. A gente faz o manejo com os agricultores para poder aumentar a produtividade, as torceiras muito grandes, tem que deixar só 4 estirpes por torceira, enfim, arejar um pouco para poder diminuir a competição. Esse é um trabalho que a gente faz com o nativo, mas vem uma outra fase que é o cultivado, né? Isso exige um pouco mais de tecnologia, e para a agricultura familiar um ponto importante é a política pública. Então é importante citar aqui também que o grande produtor ele tem condição, ele tem recursos, ele tem assistência técnica, a tecnologia para ele já é suficiente para ele alavancar. Mas a agricultura familiar é muito importante que a política pública esteja junto para ajudar ele a acessar essa tecnologia, assistência técnica, crédito. Então a gente tem sempre buscado embarcar essas tecnologias junto à política pública. Então o açaí ele precisa avançar, a Jussara precisa avançar para esse patamar de intensificação, porque os cultivos tradicionais, eles geram ainda uma produtividade muito baixa, e às vezes não é suficiente para manter a família. E quando você intensifica, você multiplica por 4 a produtividade dessas áreas, né? Mas lógico que precisa de investimento e apoio da política pública. Aí vem um detalhe importante, nós estamos conversando com o Marco Aurélio Bonfim, que é da Embrapa Maranhão aqui, e um detalhe que eu gostaria de perguntar para o senhor. Com certeza, os municípios estão nos ouvindo agora, e tem Secretaria de Agricultura, tem o seu trabalho. Se eles desejarem procurar para fazer essa parceria, para ter esse apoio no que concerne a pesquisa, a orientação, porque a orientação ela é fundamental. Quem estuda, quem pesquisa, orienta, porque tem a capacidade, claro. Estudou para tal. O senhor está falando de 50 profissionais que estão chegando, reforçando a equipe. Se os municípios, os prefeitos desejarem, como é que eles podem fazer para buscar vocês da Embrapa? Ótimo. Nós estamos aqui hoje na Superintendência Federal da Agricultura, é o nosso endereço provisório até que a nossa sede fique pronta, né? Então os prefeitos podem se direcionar por lá. Nós temos também o nosso website, que é www.embrapa.br/Maranhão. Lá a gente vai ter nossos telefones, nosso sistema de atendimento ao cliente. Qual é a parceria que a gente faz, né, com os municípios? Porque a Embrapa não faz a assistência técnica. Sim. É um organismo que trabalha a pesquisa. Então nós temos parceria com as prefeituras para preparar os técnicos, fazer unidades de demonstração nesses municípios, para que eles possam, a partir daí, expandir para dentro do município. Então, nós temos, por exemplo, uma tecnologia chamada Roça Sustentável, que é uma intensificação da produção de milho, arroz, feijão, mandioca, que é o básico da agricultura familiar. Então, qual é a parceria da prefeitura? A prefeitura escolhe uma área dentro do município, ela tem os técnicos, ela precisa ter os técnicos na Secretaria de Agricultura, o agrônomo, o veterinário, o zootecnista. E esses técnicos, eles entram no projeto, a gente vai para lá, monta essa unidade demonstrativa, treina os técnicos para que eles possam difundir dentro do município. E aí, nós estamos, como eu falei, em 7 municípios hoje, com uma parceria no sul do estado, que a partir desses 7 hectares que são montados lá, o município consegue expandir para toda a sua região. E a gente fica em contato com esses técnicos, fazendo atualizações permanentes. Agora, é importante que os municípios tenham uma Secretaria de Agricultura forte também. Essa é uma questão que a gente vê com muita frequência, que a Secretaria de Agricultura muitas das vezes não tem o apoio necessário para desenvolver o trabalho. Então, uma secretaria forte, com técnicos, associado à tecnologia, eu não tenho dúvida nenhuma que os números do município eles se alteram de maneira muito rápida. Marco Aurélio, eu só posso agradecer muito. Sou fã da Embrapa, fã já de muito tempo. A gente acompanhava os principais programas na parte rural, sempre tinha pesquisadores trazendo soluções, e eu fico muito feliz que a Embrapa no Maranhão está cada vez maior com esse investimento agora, com essa nova sede. Quem ganha somos nós. Muito obrigado, Marco Aurélio. Eu que agradeço, estamos à disposição. A Embrapa é uma empresa de Estado, empresa do governo brasileiro, é a nossa missão. Eu, como maranhense também, Henrique, fico muito entusiasmado de tocar esse projeto, né, com toda a nossa equipe. Certamente teremos dias muito melhores com uma Embrapa do tamanho que o Maranhão merece.
Obrigado, Marco Aurélio, obrigado pela sua participação, bom dia. Bom, o detalhe mais importante que a gente precisa entender que a agricultura pecuária ela precisa de estudo, ela precisa de profissionais que efetivamente vão fazer com que você tem uma plantação que dá 7 toneladas por hectare, você dobra para 14, você tem um determinado fruto que numa determinada região não dava, ela começa a dar. Isso é fruto de estudo. Hoje é uma nova sede, um investimento de mais de 43 milhões, quase 44 milhões, parceria do governo do estado do Maranhão, e isso daí vai trazer frutos, produtividade para o estado do Maranhão. O Maranhão é um estado rico, mas ele precisa ter justamente um órgão do nível como é a Embrapa. E o mais feliz ainda, porque eu tenho o Marco Aurélio Bonfim como representante maranhense, e os olhos com certeza vão ficar voltados aqui para o estado do Maranhão, e quem vai ganhar, tenha certeza absoluta, somos nós. Vamos dar prosseguimento ao nosso programa. Nós temos a nossa repórter Sâmia Steff, ela já está no Parlamento Estadual e vai trazer as informações. Sâmia, eu te desejo um bom dia, bom trabalho. Olá, Henrique, bom dia a você, bom dia a todos. Ontem encerramos as sessões plenárias desta semana aqui no plenário na GB-ICON. Foram 3 sessões bastante produtivas, com muitos projetos discutidos e votados e que avançaram na tramitação aqui na Casa do Povo, e muitos outros que seguiram já para o reconhecimento, para o conhecimento do governador do estado, Carlos Brandão, que deve analisar e aprovar ou não essas propostas e esses projetos de lei. Além das sessões plenárias, das 3 sessões plenárias, a semana também foi marcada por reconhecimentos aqui no plenário na GB-ICON. Na terça-feira, a primeira-dama de Codó e empreendedora Terezinha Buzar de Oliveira foi agraciada com a Medalha do Mérito Legislativo Maria Aragão, especialmente por sua atuação em questões sociais no município. Também foi agraciado o enxadrista ludovicense número 1 do Brasil, Rafael do Ailib Leitão. Ele recebeu a medalha José de Ribamar Oliveira Canhoteiro, a maior honraria esportiva concedida pela Assembleia Legislativa do Maranhão. Ele, o Rafael Leitão, que é o atual e o único brasileiro a ser campeão mundial de xadrez, e ganhou esse título por 2 vezes. Essas 2 homenagens foram propostas pela deputada estadual Helena do Ailib. E, além disso, também foi realizada durante esta semana a CCJ, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, presidida pelo deputado estadual Neto Evangelista, e cerca de 30 proposições foram apreciadas pelos parlamentares na casa. Destaco uma delas, que foi a medida provisória de autoria do deputado estadual Wellington do Curso, que trata sobre mudanças no ingresso à Polícia Militar aqui no Maranhão. Então, foram essas algumas das atividades desenvolvidas no plenário na GB-ICON e no Palácio Manuel Beckmann nesta semana. Eu volto com você, Henrique. Agradeço, Stephanie Souza, pela sua participação aqui dentro do programa. Trouxe um resumo de tudo aquilo que aconteceu dentro do Parlamento Estadual, muitas movimentações, sessões solenes, justas homenagens. O Parlamento esteve de uma forma muito ativa e a nossa repórter Stephanie Souza colocou todas as informações para você, amigo ouvinte do programa Diário da Manhã. E vamos saber a previsão do tempo. Olá, bom dia para você que está nos acompanhando no Diário da Manhã. Vamos conferir como é que fica o tempo nessa sexta-feira aqui no estado. Olha só, na capital maranhense, em São Luís, o dia começa com sol entre muitas nuvens, tem sensação de calor, mas ao longo da tarde e da noite o tempo muda e há previsão de pancadas rápidas de chuva. As temperaturas ficam entre 24 e chegam até os 30 graus. Em Magalhães de Almeida, o cenário é bem parecido. O sol aparece pela manhã, mas a combinação de calor e umidade favorece a ocorrência de chuvas passageiras aí lá na região no finalzinho da tarde e início de noite. Os termômetros ficam entre 23 e chegam até os 31 graus. Por isso, vale reforçar o alerta em casos de chuva forte, evite áreas alagadas, redobre a atenção no trânsito e acompanhe os avisos dos órgãos oficiais. E assim a gente encerra a previsão de hoje. Tenham todos uma ótima sexta-feira e um bom fim de semana. Agradecendo a nossa repórter Ananda Fontinelli, que trouxe a previsão do tempo aqui para o estado do Maranhão. Você está percebendo que cada vez está mais quente, temperaturas altas.
mas ainda existem pancadas de chuvas isoladas. Sempre todo cuidado do mundo, porque isso está acontecendo. Nós vamos finalizar o nosso programa dessa sexta-feira, dia 26 de junho de 2026, prometendo que na próxima segunda-feira estaremos de volta para mais uma edição do seu Diário da Manhã. Vai ser feriado, ponto facultativo para outros. Nós estaremos aqui com mais uma edição do seu Diário da Manhã. Fiquem com Deus, um beijo, um abraço. Tchau, Brasil.